Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no RaiconCast, o nosso podcast feito para você, gestor de e-commerce, a vender mais. E hoje nós estamos aqui com mais um convidado aí muito especial para conversar com a gente sobre estratégia, gestão e operação aí de e-commerce. Estamos aqui com o Douglas Lozaco. Fala, Douglas. Tudo bom, Fê? Obrigado por me receber aí, um prazer. Vamos trocar uma ideia legal sobre e-commerce, sobre digital e tecnologia aí. Fechou, Douglas. Só para a gente se atualizar então, né? Tua atuação na operação é mais tecnologia, marketing, vendas, negócios em si? Conta um pouquinho pra gente da sua jornada aí também. Legal, cara. Eu sou empreendedor, então quando você empreende, você precisa ter competências mais horizontais, né? E você acaba descendo quando o foco necessita, o que eu gosto mesmo. Gestão estratégica, né? Eu vim me moldando para ser um gestor, para ser um executivo. Mas sempre com viés em tecnologia, sempre com viés no digital, né? Legal. E com bastante foco no varejo. Eu vim de família varejista, cresci no meio de caixa de sapato no estoque, meu pai sempre foi lojista. Comecei a trabalhar muito cedo, ajudando a loja da família, então a minha especialização e o que está no sangue, eu já tentei sair, mas voltei, o que está no sangue é o varejo e eu acho que é um ambiente com muitas possibilidades de inovação, muitas possibilidades de colocar a tecnologia em prol do resultado, sabe? Então, legal. Em linhas gerais é isso. E fora e-commerce, você já teve passagens em outros modelos de negócio também? Cara, eu comecei no mercado financeiro. Na realidade, eu sou formado em turismo pela USP, nada a ver. Achei que eu ia viajar ao mundo, sabe? Aquela fase que a gente precisa se conhecer e decidir. Você nem sabe quem você é e tem que decidir o que você vai fazer na sua vida, né? 16, 17 anos. E eu sempre tive o sonho de fazer USP, né? Fazer a escola que eu tava, a pressão era muito grande para você ir para uma pública. Então eu acabei optando pelo curso de turismo, fui fazer USP, não aguentei acabar o curso, não era o que eu queria, a indústria que eu comecei a atuar, mas logo eu acabei caindo na operação de turismo da American Express e já migrei muito rapidamente ali para a parte de marketing do mercado financeiro, né? Então eu estava atuando na Amex. Antes disso eu tive uma passagem na Meliá, né? Na rede de hotéis, na parte administrativa também. Legal. Conheci a minha esposa nessa jornada de faculdade e começo, então valeu para alguma coisa ali. Depois eu decidi empreender. O meu pai ele sempre foi varejista do mercado, né? Depois ele decidiu ter operação de loja própria. Isso foi em 2009 ali mais ou menos, e eu falei, cara, eu vou abrir minha loja, o meu e-commerce aqui, vou digitalizar o negócio da família, né? E a gente fez, cara, a gente escalou a operação, chegou a ter 3 lojas físicas, mais um e-commerce, operação de marketplace. Isso durou até 2013, 2014, a minha participação, depois eu saí. Antes disso, né, ali por volta de 2012, eu também abri um outro negócio em paralelo que chamava Vestir, que era um full commerce, né? Foi aí que eu realmente ganhei casca no mundo de e-commerce, né? Um full commerce de moda. Então, qual era a nossa hipótese? Todo mundo que resolve empreender pensa em lançar uma marca de roupa, assim. A maioria das pessoas vai perguntar, cara, pensei em lançar uma marca de vestuário, tal, quem gosta ou tem interesse no varejo quer começar por aí. Porque, entrando com mais uma pergunta dentro disso, por que será que é por esse... Será que é porque é muito mais próximo? Eu acho que sim. O acesso, talvez, né? Você vai no shopping hoje... 80% está focado em varejo de moda, varejo de acessório, sapato, certo, roupa, joia. Então, eu acho que existe esse sonho. Você fala, cara, eu quero empreender, então como que eu vou lançar minha marca? Uhum. Vou lançar minha marca. E aí roupa é um dos mais fáceis. Parece ser mais fácil, não é? Já conto por que não é. E aí a galera, quando descobre a dificuldade de se lançar uma marca de roupa hoje no Brasil, desiste. Porque você precisa garantir lotes mínimos, você precisa fazer um mínimo planejamento de demanda do que você vai querer vender lá na frente, né? Eu vou lançar a camiseta azul, preta, branca, as 3, qual é o lote mínimo que eu preciso disso? O seu investimento vai todo em produção. A gente fazendo essa leitura, a gente falou, cara, por que a gente não conecta a indústria com a galera que quer lançar a marca? E aí a gente faz uma venda sob demanda, starta a produção depois que isso estiver validado, né, com o consumidor final. Então, no nosso full commerce,
A pessoa entrava, criava as coleções, a gente focou em camiseta no começo, né? Então, Legal. selecionava as bases de camisetas, tecidos e cores, lançava a sua arte ali em cima, a sua estampa, e colocava esse mockup para venda. Era um mockup bem realista. À medida que isso ia vendendo em crowdsourcing, a gente habilitava a produção. Então, cara, o lote mínimo eram 24 peças. Vendeu 24 peças, a gente starta a produção. Essa indústria que estava conectada nos supria e a gente fazia, inclusive, a parte logística para esse empreendedor. Poxa, que legal. Era bem bacana, cresceu muito, assim, cresceu muito mais do que a gente imaginava no começo. O que demandou da gente construir uma mini indústria dentro de casa, né? Porque o nosso sonho era ser middle. A gente não queria ter indústria. E a gente não queria fazer a venda final. A gente queria ser um viabilizador ali, né? E colocando tecnologia para facilitar a gestão disso. Na prática, a gente acabou tendo que internalizar a parte de estamparia. Então, a gente foi para uma estamparia digitalizada. Chegamos a ser o maior consumidor de tinta da Epson da América Latina desse segmento, né? Poxa. Isso ali entre 2013 e 2018, né? Foi essa trajetória. Então, eu fui me desligando das lojas, né? Do negócio que eu tocava com a minha família lá, para focar completamente nesse full commerce. A gente, em 2018, anualizou 40 milhões de reais em receita, com muita dor de crescimento mesmo, assim, porque foi tudo no bootstrap, a gente não teve investimento. E chegar nesse patamar de faturamento ano, né? É um baita... Pensando em um segmento que envolva tecnologia, tem que ter velocidade para crescer, gerir. Poxa. A gente desenvolveu um RP lá dentro, pra você ter uma ideia. Porque os de mercado não atendiam a nossa necessidade, né? Produtiva. Até atendiam com muita customização, ia ficar muito mais caro, né? Certo. É a realidade dos RPs, né? Hoje está um pouco melhor o ambiente, mas naquela época era pior ainda. A gente desenvolveu um RP para controlar a nossa produção, nossa parte financeira, contábil. Então, a parte de tecnologia também é cara e demanda muito. A gente também... acaba que a operação sem investimento naquele estágio fica bastante estrangulada em caixa. Essa é a realidade. Você cresce, mas o seu gasto cresce junto, suas despesas e investimentos, né? Então, nesse momento, a gente começou a fazer captação, né? Do final de 17 para 18, meio de 17 para 18, a gente começou a fazer captação. Só que o mercado de fundos de investimento naquela época não tinha um e-commerce com bons olhos, assim, né? Margens espremidas, tudo que a gente sabe, a dificuldade de operar e-commerce, eles faziam essa leitura. Na época ainda se buscava o novo Facebook, o novo Google, qual que é o novo SaaS que a gente vai investir, então... E cada fundo possui também uma tese, né? Do que vai ser alocado, que tipo de negócio eles... Perfeito. Fundos com investimento em e-commerce estavam maturando naquela época. E-commerce e varejo, não só isso. Quando a gente ainda colocava o elemento de ser uma mini indústria na equação, aí os caras assustavam de vez, né? Porque aí, capex pra caramba, tal, não sei o quê. Então, a gente acabou tendo bastante dificuldade em fazer esse round. E aí, a gente acabou conhecendo, por sorte, serendipity também, o presidente do Grupo Malve, que é o Guilherme. E ele é um investidor ativo na pessoa física e estava buscando... montar uma área de inovação e trazer startups para dentro do Grupo Malve, né? Que é um grupo familiar, mas um grupo mega grande, com muitas marcas lá dentro, que tem indústria, mega tradicional, uma das maiores indústrias da América Latina. E aí ele levou a gente lá para dentro. A gente fez um M&A, ele comprou a nossa operação e aí o acordo vocês vão pivotar a parte tecnológica que vocês têm aqui para os interesses da minha indústria, do meu negócio. Né? A gente vai meio que fazer uma pivotagem completa do negócio. E aí com bastante dor, né? Porque como é que a Vestir estava funcionando? Eu tinha 5 mil sellers no marketplace, donos de marcas. Perfeito. 4.700 deles fora do Brasil. Por quê? Lá fora, o cara estava acostumado a entender que ele tinha que cuidar do branding, da marca e da divulgação. Ele tinha que cuidar da mídia, ele tinha que saber fazer anúncio, ele tinha que saber atingir o nicho dele. E não estava tão preocupado com a parte industrial. Puta, quando é que eu vou tirar minha marca daí de dentro? Tal? O brasileiro ainda... Não, eu quero ter a minha marca, eu quero ter a minha produção. Tal. Ele não... Então, a gente acabou crescendo muito com sellers internacionais. Né? Então, a operação era... A gente tinha quase 5 mil sellers lá fora e bastante focado em Ásia também. Então,
O que dificultava também a parte financeira, porque eu tinha que fazer a remessa desse dinheiro depois que a gente vendia, fazia o split do pagamento. Não era uma plataforma para venda nacional só, vendia para o mundo todo. Vendia só aqui. Certo. Só que os sellers vendiam aqui no Brasil. Ah, entendi. Entendi. Porque eles mapeavam os interesses aqui muito via Meta, tal, Facebook na época, né? Só Face. E aí eles vendiam aqui, criavam lá um design que ia atender o público amante de cerveja. Fazia um design e vendia pra caramba, tal, a gente produzia tudo. Então Legal. Começou a se configurar assim. Só que a dificuldade, cara, na época o dólar subiu muito, então eu também estava exposto a essa variação do dólar, porque eu precisava fazer a remessa do dinheiro e tal. Então a gente falou, cara, com a oportunidade de ir para a Malva, a gente falou, vamos zerar o business da maneira que ele está configurado hoje e vamos adaptar lá na indústria. Então, para nós não foi financeiramente tão bom, porque a gente poderia ter ganhado como empreendedor muito mais dinheiro naquela transação, mas pro momento do negócio, para nós fez sentido. Tipo, cara, era um movimento que precisava ser feito. Ou a gente fazia uma rodada parruda de investimento para suportar uma operação que estava fazendo 40, 50 milhões de reais ano, ou a gente pivotava e aí a gente acabou aproveitando esse momento, o que também foi bom, porque lá dentro a gente descobriu novas oportunidades, novos jeitos de inovar dentro de uma indústria daquele tamanho que a gente não tinha feito até agora, né? Legal. E aí a gente começou com a mesma tese, vamos criar coleções sob demanda. Porque a indústria da moda vive de um ciclo de coleção bizarramente grande. Uma camiseta, para ser idealizada, comprar os seus insumos ali, os seus aviamentos, as coisas, botão, linha, não sei o quê. Decidir se tiver alguma parte importada da produção, se for algo ainda mais complexo. 1 ano até isso chegar na prateleira para vender. Né, para vender para o consumidor final. 1 ano. Então, assim, cara, porque a nossa tese era por que a gente não coloca o nosso expertise para a gente criar as coisas sob demanda numa esteira mais rápida de produção. E aí a gente chegou a testar o cliente escolhendo o seu design em loja e a gente colocou uma impressora em loja e fazia essa impressão na hora do design, que a gente colocou artistas para fazer a arte, a gente digitalizava e já fazia estampa e tal. E foi muito legal. Chegou no Natal, de 18 para 19, logo nos primeiros 6 meses, a gente representar 70% da venda da loja física, loja própria física Malve, no Ibirapuera, na Anália Franco. Lojas. Então era bem significativo, isso era bem legal. Só que a gente começou a entender também, isso era ambiente de MVP, rodou. Quando a gente começou a transformar isso num negócio de escala, a gente começou a mexer nas estruturas tradicionais da empresa, né? Então, o time de marketing... Não, mas como assim? O cliente vai escolher o que ele vai estampar. E se ele ofender a nossa marca de alguma maneira, entrar em tópicos que sejam agressivos à sociedade, etc., eles não estão completamente errados. Eu acho que essa preocupação sempre existiu e sempre vai ter que existir. Porém, isso travou o crescimento dessa unidade de negócio. Cara, tá, mas e aí? Eu não posso usar a marca da Malve para poder fazer sob demanda... Então, a gente começou a ver que ia ser difícil a gente mudar a lógica da indústria, a lógica de consumo e produção ali. Então, a gente resolveu lançar a nossa marca lá dentro. Eu falei, então tá. Então, me dá uma marca que eu uso essa marca como início dessa história, né? Para isso, eu precisava ter as camisetas, os blanks, né? Que a gente fala. A base para fazer a estampa. Perfeito. E aí, não, mas para lançar uma marca que são 2 anos, então a gente lançou a marca em 1 mês e meio. A gente sentou, criou a marca que chama Basicamente, né? Ela existe até hoje. Nessa etapa de criação de marca, a gente chegou pro presidente e falou, cara, beleza, a gente vai criar, mas a gente não quer ser funcionário, a gente quer ser sócio dessa marca. A gente acertou os termos e viramos sócios da Basicamente, que cresceu muito, 19, 20, durante a pandemia a marca explodiu. Nisso vocês também tiveram liberdade total para tocar. Cara, a gente começou a ter que também entender os processos industriais e tal. Também não dá para vocês, bando de louco, aqui fazer o que quer, o que quer na indústria, né? Existe uma ordem das coisas, mas a gente conseguiu, com liberdade, criar a marca. Só que durante a pandemia, a gente precisou pivotar de novo. Por quê? O que a gente começou a entender em 19? As grandes empresas, grandes, pequenas e médias, empresas no geral, sempre querem fazer camiseta, né? É uma outra parada que acontece.
Puta, Certo. kit de onboarding, ação de marketing, convenção de vendas. A gente mesmo, esses tempos, a gente comprou as camisetas, chegou faz 2 semanas, Aham. e os moletons, Legal, por, tá vendo? por questão de onboard também da equipe. Cultura, né? Você cria a unidade de... existe esse mercado, tá? E a gente também... Legal. Porque a gente permitia personalizar, as empresas começaram a entrar na ferramenta e customizar e receber em lote. Que legal. A gente começou lote de 20, lote de 30, lote de 100, orçamentos de 1.000, 2.000, 3.000 peças. Falei, cara, tem um negócio aqui. Além do consumo final lá tal, tem um business aqui. E aí a gente, durante 19, cara, atendeu Ambev, Coca-Cola, inúmeras gigantes aí. E aí o business começou a crescer muito. Só que quando deu a pandemia, março de 2020, o business morreu. Porque aí é muito fácil. 70% do seu faturamento já estava alocado em B2B. Porque a escala é outra, os volumes são outros, assim. Claro, A margem também é outra, mas a escala é outra. Acabou. 2000 desligou. Todos os orçamentos... Basicamente, as empresas tiveram que reduzindo. reduzir. Pra que você ia comprar a camisa de onboarding se ninguém estava indo pro escritório? Aham. Né? Tipo, a camiseta da convenção de venda. Não vai ter convenção de venda, então acabou. Aham. Eles começaram os orçamentos que tinham em andamento começaram a ser cancelados e os pedidos colocados começaram a ser cancelados também. A gente falou, caraca, e agora? Só que a gente tinha os blanks. E aí a gente falou, cara, vamos então lançar... vamos vender A gente já estava estocado. Porque como a gente tinha que produzir com quase 1 ano de antecedência, a gente estava estocado. Tava lá com 400 mil peças em estoque. Falei, meu, e agora? O que eu vou fazer com esse negócio? Vamos lançar um B2C de roupas básicas com um preço interessante, né? Então, a gente já tinha a marca Malve no grupo, que encosta mais em Hering e tal, tem uma outra característica de consumo. Vamos lançar basicamente, porque entre a Malve e a Hering e os players de muita entrada, que vende no, sei lá, em magazine mais popular, existe um gap de qualidade muito grande. A gente falou, cara, a gente tem a mesma qualidade, vamos abrir um pouco mão de markup e ocupar esse espaço. Deu super certo, assim. A gente explodiu de vender em 2020, tanto que a gente começou a olhar o mercado e falou, cara, beleza, então se a gente tem um gap entre as marcas ok, legais, tal, e as marcas ruins, a gente está ocupando esse espaço, e para cima. Uhum. O que tá entre Hering, Malve, etc., e a Ricardo Almeida? O que tá entre esses... Cara, a gente precisa lançar uma marca, então, um pouco mais sofisticada, mais premium. E aí a gente ia lançar no final de 2020, só que a gente também começou a mapear o mercado para poder entender se não valia a pena comprar alguém. Aí falou, cara, todo mundo fudido na pandemia, eu acho que alguns deals se tornam importantes e necessários, né? M&A, algum joint. Então, o que a gente vai fazer? A gente mapeou e a gente descobriu a Basico.com, que é uma puta marca legal, que trabalha com sofisticação, qualidade, mas que estava com bastante dificuldade ao longo da pandemia, porque toda a cadeia era feita no Peru. Então, eles foram impactados muito pela alta do dólar, pela inflação da cadeia, né, como um todo. As margens ficaram espremidas, eles não produziam. A gente abordou e acabou concretizando esse M&A com a Basico.com. Então, a gente comprou eles. E aí foi quando a gente fez o spin-off completo do Grupo Malve, né? Completo em gestão, né? A gente faz parte da holding, hoje do Grupo Malve. Então, só que a gente configurou a BB & Co., que compõe basicamente a Basico.com. E depois a gente comprou uma marca de cosméticos, chama Belong Bee também, um marketplace de cosmético. Então, a gente configurou esse grupo, então nos tornamos sócios ali daquela operação e cada vez mais executivos, né? Ao longo dessa jornada, o que eu destaco assim, é a evolução que a gente teve que passar de empreendedores, de fazer e pensar no amanhã, como é que eu pago o salário do mês que vem, para executivos que pensam estrategicamente e que precisam se capacitar para continuar fazendo a operação crescer. Legal. Então, E trazendo um pouco para esse lado mais profissional do que você comentou, de passar do papel do empreendedor para o executivo, isso também está muito conectado à característica da pessoa, né, Douglas? Por exemplo, eu falo por mim, né? Eu me encaixo muito mais na camada assim, de empreendedor / vendedor. Me vejo fazendo isso porque é aquilo que eu... Você curte mais, né, aquele negócio. E vai. Pô,
Aí o que você faz, né? Você divide com alguém, que são seus sócios ou alguém de liderança na tua equipe, que vai fazer algo melhor que você numa outra camada que a empresa precisa. Perfeito. Seja na parte financeira, seja numa parte de gestão da operação, que é algo importante, né? E essa reflexão ela é importante porque se a gente se posiciona dentro do negócio, naquilo que a gente faz bem, e outra pessoa com a gente apoia em outra etapa que ela faz melhor ainda, eu acho que o negócio vai muito, né? Perfeito. E aí, como que foi pra você essa questão? Imagina, você tá empreendendo, igual você falou, você tem que se preocupar com capital de giro, captar grana, pagar os salários, pagar fornecedor e vender. É o tempo inteiro aqui, né? O tempo inteiro. Misturando isso. Aí você vai pra uma parte executiva, você vai entrar agora mais a fundo dentro de alguma camada e vai cuidar de uma área, vai né, movimentar aquilo. Como que é isso? Como que foi isso pra você? E o que o Douglas gostou mais né, nesse processo? Eu brinco que a gente... você vai continuar sendo empreendedor para sempre. Você vai ser empreendedor. Quem nasce, não tem jeito. Você não vai, do nada, perder a vontade de ver algo nascendo do zero e transformar as coisas e impacto, né? Empreendedor pensa em impacto, né? Cara, como é que eu vou impactar aqui financeiramente as coisas? A sociedade, como é que eu vou transformar? O empreendedor pensa assim. E o empreendedor vive a 300 por hora. 300, você sabe. Cara, decisão por minuto e a velocidade de mudança das coisas é muito mais rápida, né? Então, puta, não deu certo, vai pra cá e tal. Quando você cai no ambiente corporativo, você cai de 300 para 30 por hora. Tipo assim, é bizarro. A gente tava lá em 2018. Ao mesmo tempo em que buscando captação, tendo que faturar para pagar salário, construindo RP, tudo ao mesmo tempo, a gente negociou o deal. De um mês para o outro, a gente estava dentro de uma estrutura corporativa pesada, assim, tradicional, burocratizada por necessidade. Não é? As empresas grandes não são burocráticas porque elas querem. Assim, é porque algumas coisas precisam de uma burocracia, precisam de processos, precisam de alçadas. Senão vira a casa da mãe Joana. Né? Sim. Só que virar essa chave, entender isso foi muito difícil. Tipo, os primeiros 6 meses, 1 ano ali... Era de um inconformismo, assim, eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, como assim? Eu tenho que falar com 3 pessoas para comprar, para ter um computador, assim, para comprar um negócio, bloquear um investimento de 20 mil reais. Aqui. De um momento, às vezes, que você poderia, sei lá, pegar ali, pega o cartão aqui e vamos já resolver ali. Compra, faz. E assim, e aí a gente teve que virar essa chave. Qual é o paralelo que eu faço, assim? Você se autoconhecer... porque isso mostra gaps também. Porque se eu não entendo como a organização funciona e precisa funcionar, eu não vou entender aonde eu preciso melhorar essa organização. Perfeito. Só ficar inconformado, sem profundidade, né? Achando que você sabe de tudo, é prejudicial para a sua carreira, para o que você está fazendo. Então, eu demorei esse tempo, né, esse primeiro ano, para consolidar conceitos e falar, cara, eu preciso me capacitar. Eu preciso sair desse conhecimento empírico de fazer e racionalizar um pouquinho as coisas para eu conseguir gerar transformação. Então, eu fui passando... E não foi fácil, assim, do jeito que eu tô falando, né? Tipo, mas tá, o que eu preciso aprender? O que eu preciso saber discutir? A organização, as organizações também são ambientes políticos, né? Elas também... tem o seu jeito de fazer, a sua cultura, o jeito que você desbloqueia as coisas. Então, quem são as pessoas importantes? As lideranças técnicas, as lideranças históricas. Tem gente na organização que está há tanto tempo ali que é valiosa em saber como as coisas aconteceram. Por que as coisas aconteceram? Né? Então, eu fiz ao longo dos meus 5 anos lá dentro do Grupo Malve, essa jornada de empreendedor para executivo foi uma jornada transformacional e que ajudou muito na onde eu estou hoje, né? Então, até a tomada de decisão agora, quando eu saí da operação e decidi assumir o desafio na Santa Lola, cara, foram 2, 3... Na verdade, o último ano eu já tinha esse desejo, né? Falei, cara, tô feliz, mas eu preciso ver outras coisas. Eu preciso estar exposto a outros desafios.
eu preciso ver outros pontos de vista, eu preciso conviver com outros estilos de liderança, sabe? Eu comecei a ter esse desejo. Falei, cara, será que eu tô ficando maluco, assim? Tipo, cara, eu sou sócio aqui, tô confortável, o que eu quero fazer eu faço aqui, a gente não tem barreiras de implementação e tal, né? Tem os desafios de uma empresa, né? A gente cresceu muito. O grupo vai passar de 100 milhões de reais esse ano, então, dentro da operação do Grupo Malve, a gente consolida balanço com a Malve, a gente está exposto ao conselho diretivo, conselho consultivo da Malve, então a gente tem... Tem um suporte bom, né? Tanto estratégico quanto do dia a dia ali. Tem. Né? O suporte existe, porém a pressão e a cobrança também existe, né? Hoje é corporate, o que também fez eu aprender essas dinâmicas e estruturas, né? Então você hoje senta numa mesa de conselho, você senta com diretores com muita bagagem e você precisa estar no mesmo nível deles. Então, aí, quando eu comecei a estar exposto a essas situações, eu falei, cara, o que eu faço? Eu fui atrás de fazer um MBA importante, um MBA pesado, que é da Fundação Dom Cabral, né? Um MBA executivo internacional, que é bem bacana. E eu larguei a faculdade, você lembra, né? Lá atrás eu... Lembro. Então eu sou o cara que, porra, eu não acreditava... Eu ainda não acredito tanto assim em ambientes formais de educação tradicional, né? Senta na cadeira, escuta e... Cara, eu sou de fazer, né? Ser empreendedor é assim. Só que foi outra coisa. Eu falei, cara, eu preciso aprender como... porque quando você sobe a barra, você precisa buscar em outras fontes, né? Tipo, cara, preciso... Então tá, como eu pego aquilo e aplico? Então, no MBA, a gente subiu muito o meu nível. Vocabulário, como é que você fala com esses caras, sabe? Tipo, presidente do conselho, 30 anos no mercado corporativo, 40 anos lá, e você tem que saber traduzir o nosso mundo do digital, talvez seja a parte mais difícil da coisa, assim, né? Pô, o cara às vezes não sabe a importância de um micro-influenciador ali para... Tá, mas você vai botar dinheiro, tem 500 meninas aí que vão postar o produto, mas como que isso vai dar retorno, payback? Adaptar as linguagens ali, né? Fazer essa tradução importante. E até pegando um gancho nisso, né? Isso aí é um desafio constante para qualquer profissional que está dentro de uma operação de e-commerce e trabalhando com digital, né? Tecnologia. Porque acontece duas coisas. Você deu um exemplo de uma estrutura com um conselho já maduro, de outra geração, né? Sim. E você tem que interpretar. Da mesma forma que tem gestor que ele está dentro de uma operação de uma empresa familiar que os fundadores também são de uma outra geração. Sempre vendeu loja física, né? Fez naquele modelo de expansão e aí o digital tem muita sigla, né? Muito nominho, né? É a nossa linguagem, né? Taxa daqui de conversão, retenção, LTV, CAC, aí vai... assim... DL, DW, é um negócio muito louco, assim. A gente tá acostumado, mas é muito louco, assim. E aí, cara, eu tava na reunião ontem falando disso, né? Com uma operação do Sul, que... Os dois gerentes, a de marketing do e-commerce, estavam conversando comigo assim, cara, a gente entendeu tudo que tem que fazer, Felipe. Tudo, cara. Do que você mapeou e a gente tem que rodar. Agora, qual que é o trabalho que eu tenho? Eu tenho que fazer o meu diretor, que ele não é do mundo digital, entender tudo isso aqui que a gente desenhou para que esse canal venda melhor. E tá comprado, né? Tá onboarding, porque se o cara não entendeu, ele não vai ajudar a coisa a acontecer. Esse é um ponto. Aí talvez entra mais na conscientização, né? Porque aí você vai ter aquele gestor que ele vai atrás, né? Aquele fundador, o que for, ele vai atrás da informação para conversar com o time dele. Tem outros que ele vai esperar, né? Para o time dele trazer a informação de uma forma mais mastigada para ele entender. Esse trabalho é constante. Eu acho que talvez daqui a alguns anos... por isso já se tornar mais comum nas empresas, fica um pouco mais fluido, né? Mas isso acontece no seu dia a dia também. Cara, o que pega, assim? A gente não pode achar que a gente vai ganhar a guerra sozinho, dentro de uma empresa. Só com o nosso conhecimento técnico, só com um que a gente sabe e acredita que é certo para aquele momento da operação. A gente precisa entender onde está
a real geração de valor para a empresa, pro cliente. Como que a gente vai gerar valor para esse cliente no final do dia, assim? E como que isso ajuda a melhorar as nossas margens? Como que isso ajuda a operação ser mais rentável? Então, quando eu decidi sair lá da operação, né, comecei a falar com alguns amigos mais próximos e tal. E aí tem um cara que já foi meu mentor, tal, que tá lá na Santa Lula hoje, e aí a gente se encontrou em Nova York, tal, na NRF, e ele falou, cara, mudei, tô lá na Santa, tal, tá legal, o ambiente é bacana, tal, precisa de uma chacoalhada em tecnologia, no digital lá, né, precisa dar uma melhorada no dia a dia. Não que o que estivesse sendo feito lá estava errado, eu acho que decisões foram tomadas por algum motivo, beleza. Agora eu acredito que a gente precisa de uma outra visão. E aí, pô, passou, né? E eu, depois, a gente falando e tal, falei, cara, talvez eu tenha interesse aí na posição, né? Como é que a gente... Vamos conversar mais. Aí fui conhecer os sócios, né? É familiar, a Santa Lula é familiar. Legal. Fui conhecer os sócios, a gente entendi um pouco da pegada deles, da construção, de como eles chegaram até ali. E é isso, é um varejo físico tradicional, via franquia. Qual é o papel do digital? Qual é o papel do e-commerce? Quando você pega esses negócios, a primeira coisa que eles vão falar é, cara, o e-commerce vai tirar a venda do meu franqueado. Vocês vão fazer promoção aí, frete grátis, o caramba... O cliente vai comprar no site e não vai lá na loja comprar. Daí, consequentemente, eu não vendo mais franquias. E aí, consequentemente, o meu risco de estoque aumenta muito, porque o e-commerce precisa de estoque. Meu ciclo financeiro piora. O cara já pinta aquele negócio maluco na cabeça dele. Porque tem um monte de operação de e-commerce quebrada e não sei o quê. Esse é o cenário. Eu falei, tá bom. Então, o que a gente tem que fazer? Para quem que a gente tem que gerar valor? Para o franqueado, certo? Porque o franqueado vai gerar valor para o cliente final. Todo mundo vai ganhar dinheiro. Beleza. Então, vamos construir um marketplace de franqueados dentro do site da Santa Lula. Eu acho que esse é o racional. E até antes de mim, isso já estava sendo construído, né? Então, hoje, 62% da venda da Santa Lula no digital é via franqueados. Então... Desculpa, quantos? 62%. Por quê? Você gera tráfego pro site, o site mostra para o cliente onde tem esse produto, né? Tem uma série de fatores de busca ali, de ranqueamento na questão do frete e entrega. E aí você faz o estoque do franqueado girar mais. É uma venda incremental que ele não teria lá na loja dele. Você vende, ele tem uma operaçãozinha de mini e-commerce, um mini CD. Ele vai atender um cliente que muitas vezes tá comprando de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, lá pro Nordeste, frete caro, demora, não sei o quê. Você vai atender o cara de maneira regionalizada, né? O cara franqueado de Salvador vai atender ali, a probabilidade de ele atender o raio ali com uma entrega muito mais rápida, etc. Isso é real, isso acontece. Você capilariza, certo. Você gira mais, o cara começa a comprar mais da Santa Lula, o franqueado, porque ele sabe que o e-commerce vai ajudar ele a girar. Você cria um canal de escoamento para o cara, um canal de venda que ele não tinha. Então, passa por aí a geração de valor. Tipo, não adianta a gente achar que você vai ter 90%, 100% de venda em operação própria, marketplace próprio, e o franqueado vai ficar feliz com isso. Não adianta. E aí, você vai se pegar no desafio, né? O que vai ser mais importante na empresa? Era assim na Malve, é assim na Santa Lula, e eu duvido que seja diferente de algum varejista. O seu e-commerce, ele não... a tendência dele ser o maior share de faturamento é quase inexistente, assim, porque você tem 300, 500, 1.000 lojas que vão vender mais do que o seu e-commerce. O seu e-commerce talvez seja a sua melhor loja, disparada, né, às vezes. Uhum. Só que as outras lojas somadas têm um peso no faturamento e rentabilidade maior do que o seu e-commerce. Adianta a gente ganhar a guerra sozinho aqui, sair brigando? Não, porque o e-commerce tem que estar... Para que serve o nosso digital, né? Então, na Santa Lula, a discussão sempre o que a gente quer da nossa operação de digital? O que a gente quer com o e-commerce? Por que a gente quer estar no Mercado Livre, na Dafit, na Livelo? Por que a gente quer estar nesse ambiente? Então, quando você começa a inverter a pergunta, não é porque tem que estar, porque todo mundo está. Essa não é a resposta. Tem que estar porque
primeiro eu tenho que ter geração de valor franqueado. Segundo, eu preciso ter uma operação de CD próprio e estoque próprio para equilibrar a margem, né? Porque lá no franqueado, tradicionalmente, marketplace ganha um comissionamento, né? Você ganha lá seu percentual de comissionamento. CD próprio, você ganha margem, markup é maior e tal. Então, as coisas se equilibram. É importante para controlar também a experiência de marca. Então, as coisas não são excludentes. Se você achar que é tudo lá, você não vai dar certo. Se você achar que é tudo aqui, também não vai dar certo. Então, esse é um entendimento. E como que você traz... que é o papo, né? Como que você fala de ROI, de ROAS? Como que você mastiga a informação, leva o que é importante para o board ver, para os sócios, para o conselho? Como é que você leva isso de maneira... Óbvio, o conselho, até na Malvio, o conselho era mega profissional, conselho profissional. Então, você tinha especialidades lá com pessoas mais ou menos digitalizadas ali, mais ou menos fluentes em tecnologia. Então, beleza. Dependendo do cenário que você tá, você precisa mastigar e falar a linguagem deles. Cara, vou botar R$1, volta 20, volta 30, volta 40. Esquece o Techniquez, a sigla. E até se tratando de uma operação que você tem 300 franqueados, por exemplo, vamos encarar aqui, são vários canais de venda, né? Isso. O e-commerce ele também ajuda a movimentar demanda para essas lojas, né? Perfeito. Eu vejo todas as operações que a gente tem, que a gente cuida, que tem loja física, tem rede ou franqueado, esse é um ponto legal para o franqueado também entender que, embora o e-commerce possa vender, tem cliente que quer ir na loja e quer ir numa loja próxima. É isso. E muitas vezes a campanha que ele é impactado é aquela campanha que movimenta ele para dentro do online. Isso. E aí o perfil de consumo dele é comprar no físico. E tem o inverso também, né? Tem gente que passa na loja, olha de fora, vê aquilo, gosta, fala, pô, eu vou comprar semana que vem, mas eu não vou vir aqui. Quero ir vou comprar na loja online. Tem os dois, né? Acho que talvez pensando no consumidor, eu acredito que ele não é linear, né? Não é um processo de compra linear. É totalmente não linear, né? É maluco. É o nosso comportamento de compra, né? Sim. Você vai comprar sei lá, qualquer coisa, um celular, um carro, Cara, quantos lugares você faz a consulta, você foi comprar um carro, você vai na loja, você faz o test drive, daqui a pouco... Tá, vou esperar um pouco, aí você é impactado por um feirão no e-mail, e aí você compra... O cara te entrega um carro na sua casa hoje, tipo... Você sabe melhor que eu, não tem mais funil. Tipo assim, é o flywheel, né, que falam... E aí já inventamos outra palavra também. Mas nada mais é do que um reflexo do comportamento do consumidor. A gente tem que se adaptar a essa jornada, né? Como é que a gente melhora a nossa medição? Como é que a gente melhora a nossa atribuição, o nosso controle sobre a jornada? Como é que a gente melhora a nossa inteligência com relação a esse consumidor? De novo, outra situação de Techniquez. Passamos um projeto lá de consolidação de um data lake, construção de um data warehouse. Nosso sonho é chegar num self-BI lá, né? Então, para as áreas de negócio conseguirem consumir as informações e cruzarem informações e chegarem informação em decisão. A jornada de dados que a gente tem desenhado lá. Você vai falar para os sócios o que é um DW, velho? O que é um Data Warehouse? Você tem que falar para ele, cara, hoje as nossas informações estão na mão dos parceiros. Uhum. Se um dia eles desligarem a chave lá, nós construímos nossa casa num terreno alugado. Que é o que está acontecendo com o GA4 agora. Uhum. Third party, né? A Apple acabou com dados de terceiros, né? Então, a gente precisa primeiro, adequar a legislação da LGPD, controlar, porque senão vai dar uma merda aí, a gente que vai se fuder. Sim. 2, ter uma fonte única e verdadeira de informação. A gente precisa... e aí se traz para a realidade deles. Já aconteceu na reunião de a gente mostrar um gráfico com um número e alguém lá na ponta da mesa tirar um papel do bolso e falar esse número tá errado? Ele falou, pô, todo dia. Todo dia isso acontece. Então, a gente tem que acabar com isso. Como é que a gente faz isso? Centralizando as informações num local único, que a gente controle esse ambiente. Depois, adianta lá ter os dados todos bagunçados lá e etc. Pô, porque aí a gente eventualmente quer ver imagem de produto. A gente quer ver performance de uma imagem do site, ele tá nesse lugar. Só que você concorda que a imagem, do jeito que ela tá, ela não vai conversar com um dado numérico?
Você não cruza as coisas? Não. Então a gente precisa organizar. Isso chama Data Warehouse. A gente vai colocar nas prateleiras. Aí você começa a traduzir para os caras, porra, verdade. Quanto custa? Aí você fala, um investimento, vai ter sempre a briga orçamentária, né? Mas para o bem da perenidade da organização, você precisa fazer algumas coisas e alguns convencimentos, né? Então a gente passa por isso e vai acontecendo, cara. Aí você começa a controlar a jornada. Começamos por onde? Começa pelo consumidor. Vamos controlar a jornada do consumidor. Não tenta também jogar tudo para dentro do DL, do DW lá, sujar tudo, não vai usar 70%, 80% das tabelas que estão lá. Vamos focar no consumidor, porque aí melhora o nosso atendimento, melhora as nossas ofertas. Aí a gente parte para produto, a gente melhora as nossas recomendações de compra para o franqueado, a gente melhora a nossa compra no site, melhora o nosso planejamento de demanda, o nosso Open to Buy. Então a gente começa a tecnologia gerar valor para o negócio. De novo, assim, não adianta. No varejo, gente, especificamente no varejo, tecnologia nunca vai ser fim. Não é fim. Eu acho que nenhum negócio... A minha concepção é de que tecnologia não deveria ser fim em nenhum negócio. É um meio para facilitar, meio, né? Perfeito. É meio, cara. No varejo, então... Cara, você vai falar de... Você tem que... Tá, como é que eu vendo mais? Como é que eu rentabilizo a operação? Tá bom, a tecnologia vai servir para isso aqui. São as obras que não dão voto dentro das corporações, né? Sim. Essa questão de tecnologia é até um ponto que eu estava também na reunião ontem conversando, né? Aquela pergunta clássica, né? Que fizeram. Felipe, o que você recomenda pra gente? Qual que é a melhor plataforma de e-commerce que você acha? Aí eu comento. Basicamente todas e depende para quem. Agora, um item que eu gosto muito de até quebrar um mito... que acontece o seguinte, se eu tiver na melhor plataforma, significa que o meu faturamento ele duplica. Não. Eu já conheci operações dentro de plataformas mais simples, que a eficiência da operação dele e o marketing dele é eficiente, ele fatura mais que alguém que está numa plataforma cara. Né? Perfeito. Não cara, vai... robusta, né? Não. E aí esse é um ponto que eu destaco, eu concordo com você, é meio e saber utilizar aquilo para o momento certo, né? E assim, pegando agora essa tua transição, né? Qual que é o desafio na operação atual, né, na Santa Lola? Porque eu acredito que o e-commerce já existia, certo? Sim. Antes de você ele chegar. é recente. O e-commerce propriamente dito tem cerca de 3 anos só. Porque antes era administrado pela Dafit, né? Ele era um e-commerce administrado por um terceiro, um parceiro. Ele é recente, então a companhia ainda se acostuma com isso, mas existe. Legal. Qual que é o desafio, então, e a missão dentro da Santa Lola na tua atividade aí? Por que você está, né, chegando? O que você vai resolver ali? É aumentar a escala e venda do canal? É melhorar, tornar mais eficiente? Qual que é o objetivo ali? Primeiro que a transição de cadeira sai de uma operação como executivo, vai para outra como executivo, é uma coisa que você tem que fazer com bastante cuidado, né? Eu já vi cada uma de o cara achar que ele vai chegar na operação e vai mudar tudo, e vai mandar a gente embora, vai chacoalhar, vai cancelar sistema, vai não sei o quê. E ele é fritado em 6 meses, por melhor que ele seja, tecnicamente, simplesmente porque ele não entendeu onde ele estava. Então, eu trabalho com um plano de 90 dias de transição, né? Os primeiros 30 dias eu preciso aprender profundamente sobre o negócio e criar credibilidade com as áreas de negócio. Da nova cadeira, da nova configuração que eu estou propondo, né? Isso passa por... Gente, eu não estou aqui para derrubar todos os muros que foram construídos aqui, dos alicerces e as cercas que vocês fizeram para chegar passando trator. Muito pelo contrário. Eu estou aqui para entender o porquê essas coisas foram feitas. Ninguém toma decisão porque... alguma decisão ruim, porque queria tomar uma decisão ruim. As circunstâncias às vezes levam a isso, a falta de visão do todo. Beleza. Eu estou aqui para entender junto com vocês o que a gente precisa mudar. E aí o desafio na Santa Lola hoje, ele é primeiro de infraestrutura, porque é uma empresa que cresceu muito nos últimos 6, 7 anos. Eu brinco que ela é uma espécie de startup com relação à tecnologia digital, né? Porque as coisas foram sendo feitas, então às vezes você tem redundância de sistema,
você tem, ou então concentração de muitos processos em um sistema muito frágil. Então há 2 áreas diferentes usando o mesmo sistema, pagando 2 contratos. Entendo. Porque foi crescendo muito, tudo precisou... Cara, é como a gente vive em startup, é como a gente vive... A dor do crescimento, ela existe. Então, o meu desafio lá é fazer um assessment profundo disso, propor as melhorias em termos de arquitetura e infraestrutura, com os devidos porquês, gerando economia, aumentando rentabilidade. Eu não quero gastar mais, eu quero economizar nesse movimento. Se eu tiver que gastar, eu vou tirar alguma coisa do que já está configurado ali. A gente vai para realocar em outra também tem um cara que chega e, não, a gente precisa investir, contratar tal, incha tudo, depois tem que mandar embora. Também não gosto disso. Então, o desafio maior lá é esse. Em termos culturais, criar essa fluência no digital, criar essa fluência em tecnologia. As pessoas não precisam ser especialistas, mas elas precisam saber do que está sendo falado e como que elas tiram proveito da área de tecnologia, né? Hoje, quando eu entrei na Santa, a área de tecnologia gera valor de maneira muito reativa, né? Então, quando acionada, quando um problema acontece, a tecnologia vai e atua. Eu quero inverter essa ordem. Eu quero fazer com que a tecnologia seja proativa nas áreas de negócio. Isso você cria com aproximação, com rotina e ritual, com frequência, com capacitação das pessoas, né? Então, é um tema que eu adoro, né? Mudança de gestão, colocar em prática as melhores práticas, né? Colocar para rodar as melhores práticas e testar, usar aquilo como um laboratório, dar espaço para as pessoas crescerem, né? Então, eu cheguei lá, estou sem gerente de tecnologia, né? Então, eu estou como diretor lá. Eu preciso, na parte de infra, acabar descendo muito para ajudar numa decisão ou outra e atuar como um gerente. O que é bom nesse começo, eu falei para os caras, não, você precisa trazer um gestor. Eu falei, calma, deixa eu entender, porque assim eu aprendo muito. E até eu comecei a minha transição antes de ser oficial. Eu cheguei lá 3 semanas antes, falei, vamos começar a marcar reunião, comecei a ir lá e tal. Aí o pessoal, mas você já tá ganhando pra estar aqui? Eu falei, não, mas eu vou colher frutos lá na frente quando eu aterrissar. E até mesmo quando você vê a necessidade de ter alguém, você sabe exatamente o que precisa e se for para cobrar, o que deve ser cobrado. Às vezes é difícil quando você não passa, né? Por ali para você entender a fundo o que aquela área precisa e tudo mais. Conhecer melhor os perfis e é o que você comentou, né? O objetivo sempre vai ser vender mais. E mais do que vender mais é vender melhor. Vender com mais margem, né? Às vezes trocar um canal de receita por outro mais lucrativo, né? Criar novas avenidas de crescimento. Perfeito. Esse sempre vai ser também um dos objetivos e as coisas de estrutura contribuem para isso, né? A gente com uma estrutura escalável, mais enxuta, com gente capacitada, fica mais fácil você vender. Perfeito. Vender mais é melhor. Então, acho que objetivos em linhas gerais aí. Fechou, Lucas. Cara, queria te agradecer Valeu. Por esse episódio com a gente. Foi muito bom conhecer a tua história e também entender um pouco da tua visão. Não só sobre a operação de um e-commerce, né? Mas de uma operação, um negócio. Eu acho que isso agrega muito para o pessoal que está assistindo a gente. Sempre no final, né? Eu peço aí para que as pessoas deixem os seus contatos. Como que o pessoal pode se conectar com você? E que mensagem você gostaria de deixar aí para os gestores que estão assistindo a gente? Bacana. Eu não tenho Instagram, uso muito LinkedIn. Sou bastante ativo na rede lá. Sou, cara, muito aberto para fazer conexão. É impossível te impactar com qualquer campanha no Instagram. Não dá. Mas, cara, eu tenho WhatsApp, eu tenho... Sei lá, tem o e-mail, né? Hoje o canal de e-mail tem se consolidado, né? Então, dá para me impactar, não no Insta. Mas no LinkedIn eu sou bastante aberto, eu acredito muito em conexões. Então, várias e várias vezes eu mando mensagem pra galera, puta, tô com um desafio, vi que você tá na cadeira aí, vamos trocar uma ideia? Então, quem quiser me mandar mensagem, Douglas Lozaco no LinkedIn, ou então vai lá na página da Santa Lola, acha lá em pessoas. Eu tô super aberto para trocar ideia, gosto muito, tá? Fui Endeavor, a gente passou pelo Scale Up Endeavor em 2019. Que legal. 2021, a gente passou no Scale Up Endeavor, sei da potência que é
gerar conexões e estar envolvido, give back, né? Só puxando um pouquinho desse ponto, é um programa de aceleração esse, Sim, não é? sim. Pro pessoal, quer comentar um pouquinho? Pessoal? A Endeavor, ela é uma associação de apoio ao empreendedor, mega conhecida, mundial, né? Uhum. Foi fundada pelo Jorge Paulo Lemann lá atrás, né? Tem outros embaixadores e mantenedores. É um programa mega concorrido de você conseguir entrar, né? Você precisa fazer sentido para as teses ali. A gente entrou no Scale Up, que é um programa de aceleração com a Basicamente Básico.com em 2021 e é transformacional. Você tem contato com empreendedores de alto impacto e que a rede é viva. Até hoje, cara, eu mando mensagem lá pro meu espécie de key account lá, o pessoal, tô com tal desafio, me conecta aí. Então, semana passada eu fiz 3 conversas vindas dessa rede, assim. Então, porém, o LinkedIn é um jeito de você encurtar, por isso que eu gosto tanto da ferramenta assim, né? Também posto lá muito, então, quem quiser me achar, tô completamente disponível aí. E a mensagem que eu gostaria de deixar tudo que eu tô contando aqui, o jeito que eu tô contando, na prática é muito mais difícil, na realidade. O dia a dia... Seja você empreendedor, seja você executivo, seja você colaborador ali que está querendo crescer na carreira. O dia a dia é foda. Então, só que se você não passar por aquilo, você não encurta aprendizado. Então, a mensagem seja ativo no que você está fazendo. Pense no que você está fazendo e não só faça. Porque depois você vai olhar para trás e saber recontar a sua história e saber aprender com a sua história, assim, com os seus erros, com os seus acertos, e aí replicar o que deu certo e ir atrás de mudar o que não está dando certo. Então, para a galera que está vendo aí, essa é a mensagem final aí. Tomara que ajude alguém, né? Não sei se a galera vai entender também o que eu falei. Fechou, Douglas. Cara, obrigado novamente aí. Foi um prazer. Se você gostou, né, desse episódio também, comenta aqui no nosso canal, compartilha esse episódio com mais profissionais, mais pessoas que eu tenho certeza que vai ajudar. Deixa teu like, se inscreve e, como sempre, eu te desejo muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.